Ester capítulo 8, um novo decreto, novas vestes. No mesmo dia do enforcamento de Amã, o rei deu a Ester a casa e todos os bens dele, desse inimigo dos judeus. E Mordecai também foi apresentado ao rei, porque a rainha então lhe revelou que este era seu parente. Então o rei tirou o seu anel de sinete, o qual ele tomara de Amã, e nomeou Mordecai como administrador de todos os bens de Amã. Depois, Ester se lançou aos pés do rei e, chorando, pediu que anulasse a ordem de Amã, o descendente de Agag, que não permitisse que seu povo fosse exterminado. E o rei novamente estendeu seu cetro de ouro para ela. E ela se levantou e disse: se é do seu agrado, peço-lhe que assine um decreto, anulando a ordem de Amã, para que os judeus sejam mortos, porque eu não poderei suportar a destruição do meu povo e a morte dos meus parentes. Então o rei Xerxes lhe respondeu: eu mandei enforcar a Amã por causa do plano que ele fez contra os judeus, e também dei todos os bens dele a você. Mas uma ordem carimbada do rei, com o anel real, não pode ser anulada. Porém, vocês podem escrever o que vocês quiserem aos judeus. Assinem em meu nome e selem as cartas com o meu anel. Mordecai então chamou todos os secretários e ditou um decreto aos representantes do rei e aos governadores das 127 províncias, traduzido para todas as línguas faladas no reino, escritas em nome do rei e carimbadas com seu anel real e levadas por mensageiros a cavalo. Nessas cartas, o rei dava autorização aos judeus de todas as cidades do reino para que se organizassem e se defendessem contra qualquer ataque, ou seja, eles teriam o direito de combater qualquer um que se levantasse contra eles e que quisessem matá-los. Essa ordem seria lida em público em todos os lugares e também na província de Suzã. Mordecai saiu do palácio usando sua roupa azul e branca, com uma grande coroa de ouro na cabeça e uma capa de linho fino, e todos se alegraram muito e soltaram gritos de júbilo. Para os judeus brilhou a luz, a felicidade e a alegria da vitória, e todos comemoravam com festas e banquetes. Além disso, entre os vários povos do reino, muitos se tornaram judeus, porque agora estavam com medo deles e viram e reconheceram o grande Deus que lutava por eles. Esse capítulo ensina coisas profundas e maravilhosas para nós pelo Espírito Santo. Primeiro nos mostra a força da oração, do jejum e do estar ao lado da verdade e da justiça, contra a tirania e a maldade de homens como Amã, que só queriam sua glória para perseguir e matar quem não se dobrasse à sua arrogância e sua soberba. Amã, é claro, representa o inimigo das nossas almas, sempre desejoso de vir contra nós e nos destruir. E para isso, ele tem nas mãos um decreto real do rei, que o autoriza a ir atrás de nós e nos condenar à morte. A palavra nos diz claramente em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte, e que todos nós pecamos, e que todos nós estamos destituídos da glória do Senhor. O Senhor não pode revogar o seu decreto e a sua ordem, porque uma ordem do rei não pode voltar atrás do que ele mesmo disse. Mas então, o Senhor nos passou uma procuração, o seu anel, o carimbo, que tem o sangue de Jesus, que nos permite lutar contra aqueles que vieram para nos destruir. E assim, por meio do seu dom gratuito, podemos lutar contra essa condenação, já selada e decretada desde o início dos tempos. Na verdade, nós éramos escravos do pecado, e pela graça recebida pelo selo do sangue de Jesus,
nós nos tornamos escravos da obediência que conduz à justiça, segundo Romanos 6, 15 e 16. Só há dois grupos de pessoas, na verdade: aqueles que servem ao pecado e os que servem a Deus. Não existe um meio termo, não existe um ficar em cima do muro. Quem está morno já está condenado. O homem gosta de ter poder e sensação de liberdade, mas ninguém é realmente livre no sentido que quer ser independente, porque todos temos um Senhor. Você só tem que escolher qual será o seu: Deus ou o pecado. E entenda que a sua escolha pode interferir na escolha de muitos, que ao perceberem que o seu Deus é poderoso e que a sua vida foi transformada e mudada, ajudada por Ele, vão querer ser um de nós, como aquele que resolveu se aliar aos judeus, aquele povo que decidiu, depois de ver a grandeza de Deus na vida deles, resolveu se tornar um deles, ao invés de matá-los. Mordecai recebeu suas vestes novas e a sua coroa de rei. Você receberá as suas também. Então, despoje-se do velho homem, conforme Romanos 6, 22. Renove seu entendimento e a sua vida, versículo 23 de Romanos. Não se conforme com esse mundo, mas seja transformado em seu entendimento, Romanos 12, 2. E destrua toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, 2 Coríntios 10, 5. E Isaías 61, 10 também nos lembra: regozija-se minha alma em Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça, qual um noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual uma noiva que se enfeita com joias. E Ageu 2,12 diz: o anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. E depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. O decreto de morte do Senhor continua valendo para todos aqueles que não aceitam servi-lo, reconhecê-lo como Senhor. Mas a você, meu amado, uma nova carta, uma nova aliança foi escrita para que você possa usá-la contra aquele que quer te matar e te levar a uma eternidade sem o Senhor. Vista-se hoje dessas vestes novas e faça como aqueles judeus: assente-se à mesa do banquete, faça uma festa, cante louvores, pule e salte de alegria, porque você estava condenado e agora está livre. Você estava perdido e Ele te achou. Você estava sem esperanças e Ele te devolveu a fé. Você estava cego e Ele te deu uma nova visão. Você estava mudo e Ele te deu uma nova voz. Você estava cansado e Ele renovou as suas forças. Esse capítulo é tão lindo que eu gostaria de continuar nele, mas eu não vou desviar do meu objetivo de terminar essa palavra, que só fica mais linda a cada dia, a cada manhã. Então, um abraço em Cristo Jesus, que te vestiu com vestes de salvação. Aleluia!